pessoal, eu sou a Aline Preniani em Umas Alternativas e hoje eu vim aqui para falar sobre Game of Thrones. Eu quero aproveitar algumas coisas que aconteceram no último episódio que foi ao ar a série, que é o episódio 2 da segunda temporada, A Night of Seven Kingdoms, para discutir algumas personagens de Game of Thrones e o que a série tá entregando pra gente nessa reta final de história. Eu vou falar aqui sobre algumas das mulheres de Game of Thrones e a Daenerys não vai estar nessa lista, apesar de ser uma das minhas personagens favoritas da história, porque ela tem tido um desenvolvimento um pouco estranho desde a última temporada, né, a 7ª temporada. Eu acho que vale a gente ver o que a série vai entregar até o final, e aí depois, talvez, de Game of Thrones, entender como que foi essa jornada da Daenerys. Mas eu acho que vale falar um pouquinho sobre a jornada de algumas outras personagens que eu acho que já foram bem definidas até agora, e esse segundo episódio, inclusive, foi muito focado nas personagens femininas. Antes de eu continuar, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo. Eu tive alguns problemas nas últimas semanas, mas é pra gente ter 2 vídeos por semana. E segue a gente também lá no Instagram, que a gente quer postar lá coisas diferentes do que a gente posta aqui. Bom, se você acompanha o canal, você deve saber que eu gosto bastante de Game of Thrones, eu adoro a história, eu sigo os livros também, eu sou muito fã, mas como eu acho que todas as mulheres e homens também têm que admitir, Game of Thrones é uma história que se passa num universo machista, as mulheres são grandes sofredoras na história, e é muito legal quando a gente vê elas dando a volta por cima e se tornando muito poderosas. A gente tem um vídeo bem recente que entrou aqui no canal, eu e a Nath fizemos o vídeo falando sobre a força diferente que a gente encontra na personagem da Sansa, e é justamente sobre ela que eu vou falar agora. Eu acho que lá no vídeo tá bem completo, assim, o que a gente pensa sobre a personagem e como que a gente encara essa questão da força dela. Eu recomendo que você vá lá ver, mas basicamente a força da Sansa é uma força diferente da Arya, por exemplo, que tá mais ligada à força física. Quando a gente fala em mulher forte, a gente costuma vincular essa ideia a uma questão de uma mulher que pega em armas, uma mulher que é violenta, uma mulher que tem características consideradas masculinas. E a gente discute lá naquele vídeo justamente os diferentes tipos de força que uma mulher pode ter, e é um tipo de força que a Sansa vem apresentando até então. Nesse segundo episódio, a Sansa, ela meio que solidifica umas coisas que eu tinha comentado lá no outro vídeo, que é essa força dela como líder, não só como articuladora política, mas realmente como Lady de Winterfell. Ela assumiu esse papel mesmo que tenha meio que sobrado, assim, pra ela. As pessoas queriam o Jon, o Rei do Norte, mas a Sansa foi a pessoa que ficou ali. E eu acho que nesse segundo episódio, e quantos mais episódios a Sansa sobreviver na história, a gente consegue definitivamente ver que ela é a pessoa, a líder mais comprometida com o Norte e com os interesses do Norte. Eu acho que a conversa dela com a Daenerys foi muito boa, justamente pra mostrar um tanto das duas personagens, mas principalmente do lado da Sansa. Quando a Daenerys começa a dar uma certa abertura, a Daenerys tá tentando conquistar a Sansa já faz 2 episódios, né? Desde que ela conheceu, ela tá tentando conquistar ela pro lado dela político, mas também porque é irmã do Jon. E a Sansa tá sendo bem ríspida até, mas nessa conversa que elas tiveram, a Sansa acabou dando uma abertura porque a Daenerys também deu mais abertura, falou de uma forma um pouco mais emotiva. Ambas acabaram ficando mais sensibilizadas e conseguiram se abrir um pouco mais uma pra outra. Se fosse um tempo atrás, a Sansa estaria super eufórica pra ser aceita por uma mulher como a Daenerys, que é poderosa, ela é rainha, ela é linda. Se a gente lembra lá do começo da Sansa, ela admirava, assim, essas mulheres, essas ladies, assim como ela admirava a Cersei no começo, antes de descobrir direito como que a Cersei era. E ser cortejada dessa forma pela Daenerys, com certeza era uma coisa que faria a Sansa do passado muito feliz. Mas hoje, ela já aproveita a oportunidade pra, logo que ela consegue, colocar pra Daenerys a questão dos interesses dos Lordes
lordes nortenhos. Não é o interesse da Sansa, mas ela entende que é o interesse das pessoas que ela representa. Peraí, você vai conquistar o Trono de Ferro? Mas e depois do Trono de Ferro? O que você vai fazer? O que vai acontecer com o Norte? É claro que a resposta óbvia na cabeça da Daenerys é, o Norte vai ser anexado aos meus 7 reinos. Só que não é isso que o Norte quer, não é isso que os lordes querem, não é isso que a Sansa quer. É o que ela falou pra Daenerys. A gente perdeu a nossa casa, nós sozinhos tivemos que reconquistá-la, nós não tivemos ajuda de rei nenhum e a gente quer a nossa independência. Essa independência do Norte, ela já vem desde a época que o Robb foi coroado rei do Norte, lá no finalzinho da primeira temporada. The King in the North! Esses reis que sentam no Trono de Ferro, eles não percebem como o Norte é diferente do restante do reino e tem muitas questões únicas. O Norte geralmente fica meio abandonado, então se fica meio abandonado, que a gente cuide dos nossos próprios interesses. Eu acho muito legal ver a Sansa como essa líder forte, esperta, que impõe respeito e recebe respeito de volta. A galera do Vale já tá seguindo a Sansa, inclusive tem aquele cara, né, o Yohn Royce, que fica lá pra cima e pra baixo com a Sansa, e os lordes do Norte, eles também, depois de terem uma certa decepção com o Jon, veem na Sansa a líder, a pessoa que tá lá realmente defendendo os interesses deles. Tem bastante gente que tem falado aí nesse começo da temporada que a Sansa tá grossa demais. Eu acho que talvez realmente ela tenha sido meio ríspida em momentos que não precisava, mas a gente precisa entender, quanto a Sansa é nova, 2, tudo que ela sofreu pra ela chegar nessa posição em que ela tá, e 3, o que ela tá enfrentando. É claro que tá todo mundo enfrentando uma coisa complicada, mas a Sansa passou por muita coisa pra chegar até ali. Então eu imagino que o tempo e outras situações, experiências vão dando mais suavidade e mais sabedoria pra Sansa. Mas eu já tô muito feliz de ver o que essa personagem alcançou e ouso dizer o que ela vai continuar alcançando. Eu acho que a Sansa sobrevive a Game of Thrones. Saindo da Sansa e entrando numa outra mulher que também apareceu aí nesse episódio, pouquinho, mas teve uma participação importante. É uma menina, na verdade. É a Lyanna Mormont. A cena que a gente teve foi a conversa dela com o Jorah, que é parente dela, né? Eu nem sei se as pessoas lembravam disso, mas ele tem o mesmo sobrenome que a Lyanna, ele é Jorah Mormont. E ele meio que tenta convencer ela a ficar nas criptas, né? Onde, teoricamente, é pra ser um lugar mais seguro no meio da batalha que vai acontecer em Winterfell. Bom, a Lyanna, desde que ela apareceu, ela se mostrou uma menina muito forte, de liderança muito firme. Ela participou da Batalha dos Bastardos. Ela é uma das vozes mais potentes entre os lordes de Winterfell. Ela representa a casa dela. E depois de tudo que a gente já tinha visto da Lyanna, é óbvio que ela vira pro Jorah e fala que ela não vai pras criptas, coisa nenhuma, que ela tá lá pra lutar ao lado de todo mundo. Eu não sei se foi mostrado na série, mas nos livros a gente tem uma explicaçãozinha sobre as mulheres da casa Mormont, cujo símbolo é um urso. A família Mormont, ela mora na Ilha dos Ursos, e essa ilha era frequentemente atacada pelo pessoal lá da Ilha de Ferro, onde os Greyjoy governam. Não sei se vocês lembram, mas o lema lá dos Greyjoy e do povo da Ilha de Ferro é nós não semeamos, é porque eles saqueiam os outros lugares. E por conta disso, as mulheres na Ilha dos Ursos são treinadas como guerreiras. Como os homens frequentemente tinham que sair da ilha para pescarem, para manter ali a subsistência da ilha, as mulheres que ficavam para trás, e eram elas que tinham que defender a ilha caso acontecessem ataques da Ilha de Ferro. Tem uma imagem muito legal que é esculpida no portão da casa Mormont, que é uma mulher vestida com pele de urso e em uma das mãos ela carrega um bebê que tá amamentando e no outro ela carrega um machado. Parece que a galera da casa Mormont também não liga de ter mulheres na posição de liderança. Inclusive a gente tem aí a Lyanna, nos livros não é a Lyanna ainda que tá, é uma irmã mais velha dela, e antes da irmã mais velha tava a mãe dessa irmã mais velha. Só tem mulheres ali. Aliás, a herdeira, a primeira herdeira que a gente conhece da casa Mormont nos livros, que era a Daisy, ela lutava lado a lado com o Robb e acabou morrendo no casamento vermelho com os vários guerreiros que morreram ao lado do Robb. Chegamos nela, a Arya Stark, que foi muito comentada, discutida aí nesse último episódio por conta da polêmica.
não acho polêmico, mas a cena de sexo dela com o Gendry. Eu entendo em parte o que aconteceu ali entre os fãs e eu compartilho um pouco disso, de achar muito estranho ver a Maisie Williams, né, tirando a roupa e tendo a primeira relação sexual dela, porque é aquilo, né, a gente carregou no colo essa menina, a gente viu ela crescer, mas aí passado toda a questão, a Maisie Williams é maior de idade, dizem que a Arya também é maior de idade, mas isso eu acho que não tem tanta importância assim em Game of Thrones. Fato é que a Arya não é uma menininha, ela é uma mulher, ela se tornou uma mulher. E o fato dela ser uma guerreira, uma assassina, não significa que ela é um robô sem sentimentos, sem desejos como uma mulher normal. Ela é sim uma garota que tá virando uma mulher, e eu acho que faz muito sentido a gente ver a Arya querendo descobrir uma coisa que é normal pra toda mulher jovem, pra todo homem jovem, que é a sua sexualidade. A gente tá tão acostumado a ver a Arya cortando gargantas, tirando as tripas fora das pessoas, e a gente estranha quando ela decide ser uma garota normal. Eu particularmente gostei, se não de toda a forma como a cena foi construída, mas eu gostei de ver que em Game of Thrones, uma história que a gente vê tantas mulheres sendo vítimas sexuais, vítimas de estupro, vítimas de casamentos arranjados com homens escolhidos pela família, a gente vê essa personagem tomando as rédeas da vida dela como ela sempre tomou, escolhendo o caminho dela e perdendo a virgindade dela com quem ela quer, que é um amigo de longa data dela, uma pessoa de quem ela gosta, não necessariamente amorosamente, mas ela tem um carinho especial por ele e é alguém que respeita ela. Acho que não foi romântico como algumas pessoas que shippavam Gendry e Arya junto queriam, mas eu acho que coube muito bem pra personagem da Arya. Mais uma vez, eu acho que mostra um outro tipo de força que a gente não estava tão acostumado a ver na Arya, mas que é legal que tenha aparecido. E por fim, a dona desse vídeo, a dona do episódio, literalmente porque ele chama a Night of Seven Kingdoms justamente por conta da Brienne. Esse vídeo poderia ter sido todo dedicado a ela, mas eu decidi falar sobre todas as mulheres do episódio. Desde a primeira aparição, a Brienne é uma personagem muito impressionante por duas características principais. A primeira, a habilidade absurda que ela tem como guerreira. Ela vence os maiores guerreiros já consagrados de Westeros. O pessoal lembra da batalha dela com o cão, que foi muito impressionante, mas ela já tinha vencido o Sir Loras, também era um dos grandes guerreiros de Westeros. Ela tinha vencido o Jaime também, antes dele perder a mão. Tudo bem que ele tava meio preso, mas de qualquer forma, eu acho que mesmo se ele tivesse solto, ela teria vencido dele. E a segunda característica que é muito interessante na Brienne, muito impressionante, é a honra dela. E a honra dela me lembra muito a honra do Ned. Eu acho que a Brienne é a única personagem que é semelhante ao Ned nessa questão. Talvez ela seja até mais honrada do que o Ned. Ou seja, ela tem mais postura de cavaleiro do que a maioria, imensa maioria dos cavaleiros de Westeros. E isso é uma coisa que chama a atenção do Jaime lá no começo. A redenção dele começa principalmente quando ele começa a ver a Brienne como uma inspiração pra ele. O Jaime, que é outro personagem bem complexo, ele sempre admirou cavaleiros honrados. Também por isso que é tão doloroso pra ele ter passado por esse processo de se tornar o regicida, o homem que matou a Aerys, o homem que perdeu a sua honra. A gente percebe que ele se importa bastante com isso. Ele queria ser o cavaleiro honrado. E quando ele começa a mudar, depois que ele perde a mão dele, ele não só começa de novo a lembrar daqueles ídolos que ele tinha, os cavaleiros muito honrados, que ele colocava como ideal, mas ele começa também a pensar na Brienne, quando ele pensa em uma pessoa honrada que ele gostaria de seguir. Só que como a Brienne fala nesse episódio, ela, apesar de ter conquistado muita coisa, não pode ter o título de cavaleiro. A gente já viu uma mudança muito grande na personagem desde quando ela apareceu, mas a gente viu um crescimento bem grande. Nesse momento na série, ela tá num posicionamento ali que ela tem o respeito das pessoas. Ela tá ali liderando parte do exército em Winterfell que vai enfrentar os caminhantes brancos. Ela é a guerreira de confiança,
da Sansa, a Lady de Winterfell. Ela é uma grande guerreira reconhecida por outros guerreiros. E a gente poderia pensar que, legal, ela conquistou aquilo que ela queria. Mas nesse episódio a gente vê que tinha uma coisa ali ainda. Que esse título, que parece não ser tão importante assim, mas ela já conseguiu muita coisa sem o título. Só que o título carrega um peso que pra Brienne é importante. Apesar dela não demonstrar, né? Ela fica assim, não, eu não ligo pra isso. Assim como ela esconde um pouco os sentimentos dela, por exemplo, em relação ao Podrick, né? Que ela tem um bucha de um orgulho do Podrick. Mas quando vão falar, né? Nossa, ele tá bom, né? Ele virou um bom guerreiro. Ela, sei lá, dá pra melhorar ainda, né? No fundo, a gente sabe que ela tá explodindo de orgulho. Foi muito bonito a gente ver o Jaime, que é esse personagem que teve uma mudança muito drástica por causa da Brienne, que foi um grande cavaleiro, reconhecendo isso e trazendo, presenteando a Brienne com aquilo que ela tanto queria e às vezes ela nem admitia pra ela mesma. A cena foi muito bonita, muito simbólica. A Gwendoline Christie, que é a atriz que faz a Brienne, arrasou na interpretação. Foi emoção na medida certa e aquele sorriso que ela abre no final, depois que ela é consagrada cavaleira, podia salvar as pessoas. Tem que dar print nessa imagem e espalhar pro mundo. A Brienne, ela nunca sorri e nesse momento ela abriu o sorriso mais bonito do mundo. Eu acho que esse momento foi muito importante porque, como eu falei, a Brienne é tudo que um cavaleiro deveria ser e muitas vezes não é. A única questão que diferenciava ela dos cavaleiros, que impedia ela de ser cavaleiro, era o fato dela ser mulher. E aí eles mandaram essa tradição pro espaço e fizeram justiça pra ela e pro Westeros, inclusive. Então, por mais que Game of Thrones seja essa série que tenha vários conteúdos machistas por conta da história, por conta da sociedade em que eles estavam inseridas, eu acho muito legal a mensagem que eles estão passando nesse final de história dessas mulheres controlando seus próprios destinos, conquistando coisas que não eram destinadas para as mulheres e sendo respeitadas como iguais ou, no caso da Brienne, quando é superior, que seja vista como superior. Me digam o que vocês estão achando desse desenvolvimento das personagens femininas em Game of Thrones. Se vocês estão concordando, se vocês estão gostando. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!